Fala pessoal, boa tarde aí a todos. Aqui é o professor Liel. Vou tá passando hoje a aula de circuitos elétricos aí para vocês. Mais uma semana em casa que a gente tá aí, né? Tava conversando com o pessoal da Jamp ali, a gente tem uma esperança da semana que vem a gente tá voltando, tá bom pessoal? Não tem nada certo, mas conforme o governador anda falando, a expectativa é a gente ter uma turma pequena também. Acredito que semana que vem a gente vai estar, se Deus quiser, retomando as aulas presencial aí. Mas vamos aguardar as notícias aí. Qualquer coisa a gente vai mantendo o foco aí pelas nossas gravações aí online. E vamos mantendo assim, beleza? Hoje a gente tem um aluno novo, o Jonathan. Seja bem-vindo aí, Jonathan, tá? Infelizmente a gente não pode cumprimentar ninguém aí, ele tá de longe. Mas seja bem-vindo às aulas que foi ministrado anteriormente, você vai estar fazendo no futuro, né? Após a gente terminar a turma, você continua mais as aulas anteriores que já foi realizada e vamos trabalhando desta forma, beleza? Hoje então, pessoal, o conteúdo é sobre circuitos elétricos, mas a gente já tinha feito um desafio semana passada para todos vocês, né? Gostaria de saber como que foi aí, a gente está com o chat online ali da aula. Vamos me mandando as dúvidas se teve alguma coisa no exercício, conseguiu fazer. Eu postei aí ontem a resolução do desafio, né? Gostaria de saber como que foi o que vocês fizeram aí, se conseguiram desenvolver, se conseguiram chegar na resposta, se não chegaram por quê. Vamos passando aí no chat como que tá a situação, beleza? A chamada também vai ser feita pelos comentários no chat, então ali no decorrer da aula eu vou chamar vocês ali no chat para cada um que estiver online colocar seu nome e eu vou estar fazendo a chamada dessa forma, beleza? A semana passada a gente teve um probleminha ali, demorou um pouco para iniciar a aula e tal. Essa semana a gente está com o programa sendo feito aí pelo YouTube, foi melhorado dessa forma para vocês. E aí, pessoal, peço desculpas pela aula passada, que a gente teve aqueles probleminhas, tivemos que passar pelo Hangouts, alguns alunos não conseguiram acessar, mas se Deus quiser aí hoje vai estar tudo certo. A gente fez a gravação um pouquinho antes, já salvemos ali, então vocês estão acompanhando a gravação, eu acredito que nem vai estar travando, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula aí de circuitos. O desafio já está ficando, vai se tornar semanal aí para nós, pessoal. A minha ideia é hoje fazer mais um desafio para vocês depois da aula aí, da gravação da aula. Vou estar publicando lá no grupo do WhatsApp o desafio novo. Vamos ver como vocês se saíram, conforme a dificuldade a gente já pode pôr o próximo desafio, mas a ideia é manter esse desafio semanal aí para estimular o desenvolvimento. Porque a elétrica não é um conteúdo fácil realmente, conforme a gente vai indo, a gente vai se aprofundando um pouco mais, o conteúdo vai ficando um pouco mais difícil aí, pessoal. Então, a ideia é a gente sempre estar semanalmente aí fazendo esse desafio para a gente estar se desenvolvendo aí, beleza? Então vamos lá. Na apostila de vocês, a aula que a gente está falando aí é a aula 7 e a 8 também, que eu vou fazer as duas no mesmo dia hoje, para a gente aproveitar aí para o desafio juntar essas duas formas de circuitos elétricos. Porém, a gente já vinha conversando de circuitos desde o começo das aulas, né, pessoal? Porque justamente por essa dificuldade que a gente sempre enfrenta, eu também tive essa dificuldade quando comecei também. Mas pessoal, não desistam, o conteúdo é assim mesmo, a elétrica ela demanda esforço, ela demanda que a gente esteja sempre acompanhando as atualizações aí do mercado, que a gente sempre tenha aí resolvendo esses cálculos aí. Esse aí é o nosso feijão com arroz de elétrica, conforme a gente vai se aprofundando vai ficando mais difícil e conteúdos mais específicos, pessoal. Então essa parte de circuitos aí que a gente está conversando é o feijão com arroz do eletricista, então por isso que eu estou cobrando bastante de vocês e fazendo esses desafios aí, beleza pessoal? Vamos lá então. Vocês podem estar acompanhando comigo na apostila ali também, aula 7, aula 8. Porém vai ter umas coisas que eu vou dar fonte que não está na apostila, tá pessoal? Coisas que estão na apostila, eu fiz uma mesclagem aí pra gente ter um conteúdo legal aí da aula, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da introdução do que é um circuito elétrico.
Na física é de grande importância para o avanço tecnológico que podemos visualizar nos dias de hoje. Para que possamos entender como funciona, é importante termos em mente com os conceitos desse circuito, né? Um circuito elétrico é o conjunto de elementos que possuem alguma função variada para que possa obter o fim desejado. Podem ser classificados no circuito de corrente contínua, corrente alternada. Quando possui fontes de corrente alternada, será um circuito de corrente alternada, quando contínuo será corrente contínua, né? Mas geralmente circuitos aí, circuito que a gente fala aí, circuitos eletrônicos e é em corrente contínua, até mesmo para custos de componentes, pessoal. A gente tem, por exemplo, quando vai desenvolver um projeto, um equipamento, alguma coisa, a gente sempre tem que ter em mente a economia para o nosso cliente. E isso ajuda bastante você estudar o que você vai estar fazendo, da forma que você vai estar fazendo o teu projeto. Eu vou desenvolver um circuito aqui, mas com corrente alternada, tá? Levanta os custos, faz a lista de material, depois vê, vai ser viável, ficou caro, mas de que forma eu posso melhorar? Vamos lá para a corrente contínua. Por isso que muitos desses componentes são de corrente contínua, pessoal. Beleza? Precisamos entender entender melhor os circuitos elétricos, conhecer alguns conceitos básicos que serão explicados nos tópicos seguintes. Quais são esses conceitos básicos, pessoal? É a forma de ligação desses circuitos. Muitos circuitos aí que a gente já desenvolveu são em série e alguns circuitos em paralelos, porém tem circuitos que juntam os dois, e seria o circuito misto. Então, a gente vai estar conversando para frente da aula, mas a ideia, pessoal, é sempre desenvolver por partes. Eu tenho um circuito misto lá, parte série, parte paralela, mais parte série, mistura tudo lá. Mas vamos fazendo por partes. Faz a resolução da parte série, faz a resolução da parte paralela e vai redesenhando o circuito. Isso ajuda bastante no desenvolvimento dos cálculos. Isso começa a se tornar cálculos grandes, pessoal. Você começa a ter resistências equivalentes 1, 2, resistências equivalentes 3. Só que é necessário para você conseguir saber a tensão naquela parte da equivalente, aquela corrente, como ela se divide, depois ela junta de volta, se for um circuito paralelo. Então é muito importante você estar com essa parte de circuito série e circuito paralelo bem na cabeça, para depois a gente começar para o circuito misto e a gente está conseguindo desenvolver essa parte, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo circuito série. Desculpa aí, pessoal, vamos falar mais um pouquinho aqui dos componentes do circuito, beleza? A gente falou ali como que pode ser os circuitos, mas o que tem nesses circuitos? Hoje a gente só trabalha praticamente com circuitos ali que possuem resistores, né? Até para a gente pegar um pouco do fio na meada ali. Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento, referente à tensão elétrica de operação e corrente elétrica, suportado pelo dispositivo. Além disso, são usados para a distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectado a diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções, como eliminar picos de corrente elétrica, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, aumentar a tensão elétrica da entrada ou até mesmo abaixá-la, transformando uma corrente alternada em uma corrente contínua e aquecer algo, entre outras funções. Na apostila ali tem que o circuito elétrico é composto por resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissões, fontes de tensão, fontes de corrente alternada e contínua e interruptores. Essas ligações estão de modo a formarem no mínimo um caminho fechado para a corrente elétrica. Por isso que se chama circuito, é um caminho fechado. Todo circuito é formado por fonte geradora, condutor, consumidor e dispositivo de proteção. Então, pessoal, essa parte de circuitos aí engloba de automações residenciais, parte industrial de controle, controle de perdas. Se você for falar nós tivemos uma aula passada aí de fator de potência, né? Então, para você fazer um controle de fator de potência, você tem que ter um controlador de fator de potência.
Esse controlador nada mais é do que um circuito elétrico dentro dele. Ele só está desenvolvido dentro de uma placa e esse circuito que está fazendo todo esse controle, leitura de entrada de rede, leitura de saída, o que ele vai acionar, o que ele não vai acionar. Então, o circuito elétrico está presente em todos essa parte de eletrônica e, consequentemente, está presente na indústria, está presente ali, a gente falou até mesmo na parte de alta tensão ali, né? Então, os circuitos elétricos eles estão até ali nessa parte. Por quê? Lá na subestação a gente tem que ter um controle digamos, de sobrecorrente, de pico de corrente, controle de queda de tensão. Você não tem dispositivos que está fazendo isso direto na alta tensão. O que tem? Você tem um transformador de corrente, um transformador de potência que está lendo essas informações e está passando por um dispositivo eletrônico, que é um relé microprocessado. Relé microprocessado também é um circuito muito mais complexo do que a gente está falando aqui, né? Que circuitos aí com indutores, capacitores, diodos, transistores, que faz essas leituras, controle de toda essa parte. Então são circuitos muito mais complexos, mas são circuitos elétricos também. Por isso que a gente conversa sempre aqui e eu sempre tento deixar bem claro para vocês que essa parte ela não é só o que a gente está vendo aqui. Não, essa parte vai se aprofundar. Então a gente tem que ter esse feijão com arroz aqui bem na cabeça ali, a gente tem que estar bem ciente do que a gente está fazendo, porque mais para frente o bicho começa a pegar mais ainda. E até mesmo depois de vocês começarem a trabalhar aí na área, vocês vão ver que vão ter que estar pesquisando mais também, pessoal, porque é muito complexo. Você vai encontrar várias coisas que vai ter que estar lendo manual, vamos ter que estar buscando, porque a elétrica é muito complexa, a área da atuação é muito ampla. Mas você tendo um feijão com arroz, você consegue desenvolver para as próximas, o que você precisar ali. Você consegue estar buscando conhecimento daí, consegue estar verificando essas situações e consegue estar ajudando o cliente a solucionar o seu problema, né? Que essa é a nossa função do eletricista, é solucionar o problema do nosso cliente. Tá, então a gente falou o que é ali, do circuito, o que é... Agora vamos falar um pouco dos componentes mencionados ali. Os resistores é o que a gente geralmente está usando nos circuitos para fazer os cálculos. Os resistores têm como função dentro desse circuito elétrico transformar a energia elétrica em energia térmica por meio de efeito Joule, limitando a corrente elétrica no circuito. Esses podem ser apresentados em combinação em série, quando a resistência equivalente refere-se à combinação aumentará de forma que se obtenha a resistência total desejada, e a combinação em paralelo, onde a resistência equivalente irá diminuir de forma que se obtenha a resistência total desejada. Normalmente, o símbolo usado para representar os resistores é a letra R, maiúsculo ou minúsculo, e é representado no desenho conforme a gente está fazendo atualmente ali, né, pessoal? Os resistores a gente usa bastante porque ele usa as fórmulas básicas ali, da lei de Ohm, né, que a gente está trabalhando. Mais pra frente ali na apostila a gente vai ter algumas fórmulas, pessoal, mas aí durante a aula também vou estar publicando ali no WhatsApp alguns macetes mais rápido para a gente conseguir fazer os cálculos, beleza? Ali tem as fórmulas estão em linhas, então eu começo a estar um pouco, até decorar todas e tal. Eu vou estar publicando aí para vocês um gráficozinho, onde esse gráfico ele vai ajudar vocês a desenvolver essa parte, tá bom? De decorar essas fórmulas, até mesmo se precisar imprimir ele e tal, é também um tamanho pequeno, você tem todas as fórmulas da lei de Ohm, que é o que a gente está trabalhando aí, beleza? Tá, vamos continuar aqui nossos componentes do circuito elétrico. A gente também tem os capacitores, acabamos não utilizando ainda nos nossos circuitos, até mesmo por questões de complexidade, pessoal. Ele tem umas fórmulas um pouco diferentes aqui, a gente vai estar vendo mais para frente, beleza? Os capacitores, por sua vez, também conhecidos pelo nome de condensadores, apresentam como função o armazenamento das cargas elétricas, gerando energia eletrostática. É representado pela letra C, maiúscula ou minúscula. Então, o capacitor ele vai armazenar uma carga conforme a sua capacidade e vai estar disponibilizando para o sistema, para o circuito,
Assim que ele tiver alguma oscilação, alguma coisa assim, ele vai estar jogando isso para o nosso circuito. Vai estar ajudando para a gente não ter queda de tensão, não estar danificando outros componentes. Então, capacitores ali eles são muito importantes para o nosso circuito também, pessoal. E todo circuito praticamente aí, falando em termos aí de complexidade, todos os circuitos maiores ali são necessários nossos capacitores aí para não ocasionar queima dos outros componentes. Porque a gente fala de diodos ali, são equipamentos, são componentes sensíveis que podem estar ocasionando a qualquer pico ali, variação de 1 volt ali pode estar queimando. Então por isso que o capacitor é necessário tanto para controlar como para fazer essa auxílio aos outros componentes para não ocasionar queima dos mesmos, beleza? Vamos seguindo aqui os geradores. Os geradores são outros componentes aí presentes nos circuitos elétricos. Eles são responsáveis por realizar diversos tipos de tarefas, entre elas transformação do tipo de energia em energia elétrica, de outro tipo. Elas podem ser de térmica, mecânica, química, entre outros. O gerador não está presente na nossa placa, pessoal, mas é o que está fazendo chegar essa tensão nas nossas tomadas, que vai estar na nossa alimentação, no nosso quadro. Então, se você for ver, ele está tudo presente no circuito total do circuito elétrico, né? Desde a geração até o consumo. Indutores são outros componentes, possuem a função de armazenar energia na forma de campo magnético, sendo normalmente construído com uma bobina feita de fio condutor, que normalmente é de cobre. É representado pela letra L, maiúscula ou minúscula. Indutores também são bastante utilizados aí, pessoal, junto com os capacitores. Quando se fala aí de bancos capacitores maiores aí, industriais, temos muitos indutores também, justamente para fazer esse controle da parte do campo magnético. Beleza? Além destes, temos os dispositivos de manopla também, como disjuntores, fusíveis, interruptores, que são responsáveis para desligar ou acionar o funcionamento do circuito elétrico. A gente, falando nos circuitos, também tem que ter sempre a proteção. Quando é circuitos maiores, a gente fala de disjuntores. Quando é circuito menor, a gente fala de fusíveis. O fusível ele tem uma sensibilidade para circuitos eletrônicos de pequeno porte, para ajudar justamente esses picos que a gente falou anteriormente. Se o capacitor não deu conta, teve que entrar outra situação em ação, vai entrar o fusível. Ele vai interromper o circuito vai ficar desenergizado e não vai ocasionar a queima dos nossos componentes aí. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar aí a parte da apostila do que a gente tem lá, falando um pouco do circuito em série ali, iniciando com o circuito em série, né? O circuito em série trata-se do tipo de circuito que é constituído por mais de uma carga, todos ligados em série. As cargas são ligadas umas às extremidades das outras, diretamente ou por meio de condutores. Nesse tipo de circuito, as cargas dependem uma da outra para o seu funcionamento, pois há somente um caminho para a passagem da corrente elétrica. Caso no meio do caminho alguma carga falhar, o restante da corrente não receberá energia. Um exemplo de circuito sério são as lâmpadas de árvore de Natal, entre outras situações ali, né, pessoal, que a gente já mencionou anteriormente. E ali mais para frente da apostila a gente tem o desenho, né, do circuito elétrico. Então, conforme foi falado ali no enunciado, pessoal, o circuito em série ele depende de todas as cargas instaladas. Essa é um problema dele. Porque se eu tiver um problema na carga lá no resistor 3, ele para de funcionar todo o meu circuito. Porque o circuito para estar em funcionamento ele tem que estar fechado. Polo positivo e polo negativo. Passou de qualquer interrupção que tiver aqui, ele não vai funcionar, pode ter o polo positivo está alimentando a resistência 1 ali do nosso circuito, mas ela não vai estar em funcionamento, justamente por causa de precisar dessas duas polaridades nas extremidades dos resistores. Esse é o maior problema dele.
mais para frente ele está falando, né? Nesse tipo de circuito, a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito, ou seja, todas as descargas recebem a mesma corrente elétrica. Porém, a tensão elétrica, por sua vez, é dividida entre as cargas que compõem o circuito. A tensão total do circuito é, portanto, uma soma das tensões dos bobinos, no caso dos resistores, de cada carga. Pessoal, o que significa isso? Isso já está dentro do nosso desafio da semana que foi feito, né? A gente já conversou anteriormente a respeito disso também. Como que funciona a parte de corrente em todo o circuito? A corrente que sai da fonte pelo polo positivo é a corrente que vai estar passando em todos os resistores e retornando pela fonte. Justamente por causa desta passagem, que se a gente tiver um componente danificado, não vai fazer a passagem e não vai ocasionar o funcionamento do nosso circuito. Ok? A tensão, porém a tensão é diferente. Eu tenho uma tensão total de, digamos aqui, de 220 na fonte. Essa tensão ela vai ser dividida nos 3 resistores. Conforme ela vai fazendo a queda de tensão, a soma dessas quedas de tensão nos resistores vai dar a tensão total na fonte. Então, somando a tensão que tem em R1, a tensão em R2 e a tensão em R3, vai dar a tensão total do circuito da fonte. Então, se temos 220, somando os 3, vai dar 220 aqui. Nos cálculos, isso pode ser que aconteça alguma diferença. Eu tenho 220, mas deu 221, 223, 225, ou até para menos ali um pouco. Essas situações acontecem por causa de arredondamento. Por quê? Eu tenho que achar, primeiramente a gente vai ter que achar a corrente desse circuito, né? Vamos supor que a corrente aqui desse circuito foi de 10,53 ampere, desculpa, 10,53 ampere. Com essa corrente a gente vai conseguir achar o valor daquela tensão em cada resistor, correto? A gente vai ter o valor do resistor, de quantos ohms que é o resistor, e com a corrente total do circuito, que é a corrente em todos os resistores, a gente vai achar aquela de tensão. Daí com esse valor eu já arredondei para 10,5. Daí eu fui ali no resistor, fiz o cálculo e vai dar, digamos, supor que deu 127,1, o outro deu 100 e tantos. Então somando isso daqui vai dar uma diferença ali no valor total da fonte, mas é só por questão de arredondamento. Mas no contexto geral isso aí vai ficar próximo. Se não ficar muito próximo, daí a conta realmente está errada, tá, pessoal? Mas seria isso daí. Vamos dar sequência aqui na nossa apostila ali, né? A exemplo que eu coloco a tensão, a resistência elétrica equivalente do circuito é igual à soma de todos os resistores que compõem o circuito, presentes em cada uma das cargas. Resistência equivalente, pessoal. Agora daqui para frente a gente vai estar falando bastante dela, justamente para resolver os nossos circuitos por partes. Vamos utilizar o mesmo circuito que estava ali falando do circuito anterior, né? Digamos, tem o R1, o R2 e o R3 em série. O que seria? Para conseguir achar a corrente equivalente, que é a resistência equivalente, que é a resistência do circuito total, a gente vai fazer a soma de todas as resistências. Se o R1 é 10, R2 é 10, R3 é 10, então vai ter um circuito de 30 ohms. Com esse circuito de 30 ohms, a gente consegue achar a corrente total do circuito pela fonte, né? A gente tem uma resistência equivalente, que seria as 3 juntas, digamos assim, de 30 ohms, a fonte de valor X, a gente consegue calcular o valor da corrente total do circuito, que a corrente total ela é igual para todos os resistores. Beleza? Vamos continuando ali na apostila. Supondo que a tensão desse circuito seja de 120 volts e que a resistência esteja dividida da seguinte forma: R1 10 ohms, R2 30 e R3 40 ohms. Aqui na apostila, e é muito importante esse passo, pessoal, fazer na sequência correta. Não existe uma sequência talvez também errada, mas fazer sempre nessa sequência, para não realizar cometer equívocos durante a resolução do exercício, que vai ocasionar
infelizmente em errar o valor final, errar o valor da tensão, porque às vezes você faz um erro, digamos aqui no cálculo da resistência, o teu cálculo dali por diante está totalmente errado. Você errou um tópico lá no começo, ele vai fazer você errar todos os demais, porque aquele valor primeiro que você achar, você vai usar para achar o segundo valor, e o segundo valor você vai usar para utilizar para achar o terceiro valor. Isso vai ocasionar a situação de errar todo o nosso cálculo. Então é ideal sempre fazer da primeira passo a passo, fazendo essa sequência ali, primeiro achar a resistência equivalente, depois você acha a corrente elétrica do circuito, e daí por último você acha a tensão elétrica em cada resistor. Porque daí você já vai ter a corrente que passa em todos eles, e daí você vai conseguir achar aquela tensão em cada um. Porque daí você tem a corrente e o valor da resistência, você consegue encontrar o valor da tensão. O cálculo começa a se tornar bem mais simples se você começar a fazer por partes, beleza? Então, ali fala, né? Primeiro passo, encontra a resistência equivalente do circuito. O segundo, a corrente elétrica do circuito, que seria a nossa corrente total, porque ela é igual para todos os nossos resistores. E daí, para o terceiro passo, encontrar a tensão elétrica em cada resistência, beleza? A solução ali, né? R1 mais R2 mais R3, no caso 10 mais 30 mais 40 dá 80 ohms. Beleza? Então a gente tem o valor da resistência equivalente, de 80 ohms. Agora eu consigo achar a corrente, ó. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência, que no caso vai ser nosso 120 volts dividido por 80 ohms, que vai dar 1,5 ampere de corrente no circuito. E a corrente total é a soma. A corrente total é igual para todos nossas correntes em cada resistor, beleza? A soma é do próximo, pessoal, não esquece, tá? Aqui a corrente total é igual para todos os nossos resistores. A corrente total é igual a I1, igual a I2, igual a I3, que é igual ao 1,5 ampere. Beleza, a gente achou a corrente do circuito. E agora, o que a gente vai encontrar? A tensão. A forma que a gente vai usar para encontrar a tensão na resolução é a parte de tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a gente faz um cálculo para cada resistência, né? Que cada resistência vai ter uma queda de tensão diferente. Se as resistências fossem iguais, ou a queda de tensão ia ser igual para todas elas, beleza? Mas como elas são valores diferentes, então vai dar diferente. Então a tensão na resistência 1 ali é a resistência 1 vezes a corrente. No caso 10 vezes 1,5, no caso da 15 volts. A 2 ali deu 45 volts e a 3 deu 60 volts. Outra coisa importante conferir se a soma das tensões de cada resistência é igual à tensão da fonte. Então ali a tensão somando todas elas deu 120 volts. Detalhe, pessoal, aqui deu o valor exatamente porque não teve problema de arredondamento, tá? As resistências, os valores ali encontrados já foram para dar exatamente ali. Possivelmente quem fez a apostila já pensou nisso. Mas às vezes ocasiona ali dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a diferença é pouca. Já falado para vocês aí, beleza? Tá, a gente falou aí do circuito série. Mas aonde ele é aplicado aonde a gente consegue ter, além das árvores de Natal ali, a gente pode ter noção de onde ele está sendo utilizado. Uma das aplicações mais comuns no circuito de série são os circuitos de LED que ficam nas árvores de Natal, realmente, chamados de pisca-pisca. Esse é o motivo pelo qual quando apenas uma lâmpada queima, todo aquele circuito para de funcionar. Isso acontece porque o circuito é interrompido. Neste caso, não haverá passagem de corrente para as demais lâmpadas. Possivelmente como vocês já aconteceram, né? A gente pegar um pisca-pisca ali do ano passado e só ligar uma parte dele, ou não ligar nada, né? Os circuitos de árvore desses pisca-pisca antigamente eles eram um circuito só, então possivelmente se ligava ali, queimavam na metade, daí para frente não funcionava mais nenhum. Mas hoje em dia esses circuitos aí, até mesmo dos pisca-pisca, pessoal, ele já vem dividido em alguns circuitos, não é um circuito só. Então você queima um pedacinho, se você cortar e tirar fora aquele pedaço, já vai estar funcionando ali para frente. Então até mesmo só se você tirar o LEDzinho ali que queimou e fazer ligação direta ali a série, né? E vai funcionar os demais LED aí. Uma outra aplicação comum, né, elétrica predial, é a ligação no sensor de presença, ou relé fotoelétrico.
estarem ligados a uma lâmpada. Se não estivessem em série com a carga, haveria uma passagem alternativa para a lâmpada acender, permanecendo ligado constantemente. Esse é outro exemplo da parte do sensor de presença, uma fotocélula que a gente deixa ali na parte externa da casa quando apagar o sol. Quando o sol aí for embora, né, que vem à noite, o relé fotocélula vai estar sendo acionado, né, e consequentemente vai estar acionando a nossa lâmpada, o circuito total aí que você precisa, que está programado. Tem também outras formas, pessoal, mas eu tentei trazer aqui as formas aí mais para vocês pegar na mente, que vocês usam no dia a dia já, beleza? Então, o circuito sério, acredito que esteja tranquilo aí para vocês, né, senhores? A gente já estava desenvolvendo isso e é uma parte bem tranquila, acredito, aí dos nossos cálculos aí. Mas que nem eu falei para vocês, daí para frente começa a juntar tudo, daí o bicho começa a pegar mais. Mas a parte séria é a parte dos circuitos mais tranquila aí, beleza? Ali a gente tem alguns exercícios da apostila, né? O exercício 1 ali, quais os elementos elétricos ligados em um circuito elétrico. Até eu já vou estar falando para vocês aí já as respostas mesmo, para vocês estar vendo, anotando ali, sabendo o que é cada um mesmo, pessoal. Até mesmo porque se eu deixar aqui, a gente acaba aí voltando do recesso aí com muitos exercícios pendentes. E a minha ideia é quando a gente voltar, a gente está resolvendo apenas os exercícios aí de cálculo mesmo, dos desafios. Por causa que senão a gente fica muita coisa pendente e a gente não consegue mais retomar. Beleza? Então, quais os elementos elétricos ligados em um circuito elétrico? Ali são os resistores, pessoal, os indutores, capacitores, diodos, entre outros componentes ali que estão ligados dentro do circuito. Beleza? A2. Quais os elementos que formam o circuito elétrico? São as fontes geradoras, os condutores, consumidores, dispositivos de proteção, entre outros. Beleza? O que é um circuito série? É um circuito constituído por mais de uma ligação em sequência uma a outra, beleza? Quais são as particularidades do circuito série com relação à corrente e a tensão e resistência? A corrente é igual para todos os componentes, todas as cargas. A tensão é dividida por carga conforme a resistência de cada uma. E a resistência ali que diz é a resistência do circuito, beleza, pessoal? Seguindo ali já é o exercício 5 já é um cálculozinho, beleza? Então isso aí eu já vou deixar para você estar fazendo, também está incluso no desafio aí da semana, beleza, pessoal? Tá, a gente falou ali da parte de circuito sério, já para deixar bem claro, bem diferente do que é um para o outro, eu já quero estar passando a parte 2 ali da apostila, os circuitos elétricos paralelos, beleza, pessoal? Porque eu quero jogar tudo aí na mente de vocês aí pra gente tá conseguindo aí ver bem certo qual que é a diferença de um para o outro e o que vale para um e o que não vale para o outro, tá? Tá, vamos seguir um pouco ali a apostila agora, aula 8. Circuito paralelo. Trata-se de um circuito constituído por mais de uma carga. Então, quando a gente fala de circuitos paralelos, sérios, são circuitos com mais de uma carga. Se tiver só uma carga, é um circuito simples ali. E bem tranquilo, digamos, seria um circuito com uma resistência equivalente só. São circuitos com mais uma carga ligados em paralelo, umas às outras. Daí como a imagem ali da apostila, pessoal. Eu tenho a fonte, eu tenho ali 3 resistores, R1, R2 e R3, e eles estão ligados em paralelo uns ao outro. Tranquilo? As principais características do circuito paralelo são, diferentemente do que ocorria no circuito série, o circuito paralelo às cargas não dependem uma das outras para funcionar. Essa é a grande parte importante do circuito paralelo, pessoal. Se eu tiver problema na carga R1, por exemplo, a carga R2 e R3 vão funcionar normalmente. A tensão está chegando, só não vai estar funcionando R1. Por isso, quando a gente fala em extrusoras, máquinas industriais, né, a gente fala em ligações, a gente pode até ter algumas ligações em séries nela,
mas elas realmente são máquinas separadas por zonas. Digamos, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos assim, né? Cada zona dessa seria uma resistência equivalente. Digamos, se ocasionar a queima de uma resistência interna, ela para de funcionar só aquela zona. Não para de funcionar toda a máquina. A máquina consegue funcionar, trabalhar ali, sem ter que parar a máquina para fazer a troca. Queimou, eu vou trabalhar normal até o final do dia com a minha máquina ali, vai estar produzindo o meu, digamos, vamos falar plástico ali, vamos estar produzindo nossa sacolinha de mercado, digamos assim, até o final do dia. Daí no final do dia a gente para a máquina ali, ou na hora da manutenção que já está programada, para lá toda a resistência e continua trabalhando. Então é muito importante essa parte parar aí justamente para esse tipo de equipamento. Você não precisa parar totalmente o nosso equipamento ali, nossa máquina, para fazer a manutenção no momento, ocasionando perda de produção, entre outras situações aí. Até mesmo às vezes o eletricista não está ali, está em outra máquina trabalhando, vai ter que vir para cá, então vai ficar duas máquinas paradas. Então essas formas de ligação, quando é feita, é importante justamente para isso. Quando a gente faz uma máquina, não é apenas pensando em produção, produzir o máximo, mas também pensando também nisso, mas também pensando, eu vou ter que ter desculpa aí, pessoal, vou ter que ter ali outras coisas, tipo a manutenção, tem que ter pensar na manutenção também, né, da máquina, as facilidades, as dificuldades que vai ser encontradas, formas para que isso seja minimizado, que vai consequentemente ajudar na produção também, na eficiência da máquina também, né? E custo, né? O custo é diretamente proporcional aí para a venda no equipamento. Não é o único caminho de passagem de corrente elétrica, né? Como a gente já mencionou. A tensão da fonte de alimentação e as tensões elétricas nas cargas são iguais. Ou seja, a tensão da fonte é igual para R1, para R2 e para R3. Beleza? A corrente elétrica, por sua vez, agora, total absorvida pelas cargas é igual à soma da corrente de cada carga. Então, a corrente em R1, a corrente em R2 mais a corrente em R3 vai dar a corrente total do circuito. Beleza? Na verdade, ela é o contra do que é a resistência em série, lá do circuito em série. Beleza? Então, ali a gente vai pegar a tensão aqui é igual, a tensão é diferente. Aqui a corrente é diferente e a tensão é igual. Beleza? A soma dos inversos das resistências de cada carga é igual ao inverso da resistência elétrica equivalente, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tranquilo? Aqui, pessoal, ali fala ali dos inversos, né? É a forma mais fácil de calcular uma resistência paralela. Tranquilo? Mas também tem outras formas, né? Que se eu tenho esse aqui é para achar a resistência equivalente. Mas eu consigo se eu achar a corrente, a tensão ali, eu tenho a tensão e a resistência em cada resistor, eu consigo achar a corrente em cada resistor e com isso eu consigo fazer a soma e achar a corrente total do circuito. Então, essas fórmulas que a gente vai estar fornecendo aqui na apostila, que eu vou estar colocando ali no chat, ali, conforme a gente estiver conversando ali, essa parte, a gente, como eu posso dizer, a parte de resolução do cálculo, cada um vai ter uma peculiaridade, tá? O aluno vai estar resolvendo com mais facilidade de fazer todas as partezinhas que nem a gente está conversando, que é o ideal para conseguir. Mas tem aluno que já vai estar desenvolvendo ali, já sei aqui, que nem às vezes na minha forma que eu faço, eu não precisei achar toda a resistência equivalente do circuito e achar a corrente ali para total e depois eu vou achando a corrente para cada um. Na resolução que eu passei do desafio para vocês, né, quando eu tinha a parte de paralelo ali, eu já fiz dessa forma, daí achei a corrente em cada resistor e somei e já deu corrente total, beleza? É mais fácil dependendo do circuito. Quando começa a ter outro tipo de circuito, que começa a juntar circuitos em série com circuito paralelo, com parte mista, então já começa a ficar um pouco mais difícil, porque eu não tenho o valor da tensão que está chegando ali.
Então eu vou precisar achar a resistência equivalente para conseguir saber o valor da tensão que está chegando naquela sequência de circuito em série, que vai se tornando, né? Então essa parte aqui da resistência equivalente é importante, a gente até não usou até ao momento, mas ali mais para frente nos circuitos mistos vai ser muito importante a gente saber dessa fórmula ali, tá, pessoal? Então resistência equivalente do circuito paralelo é igual a 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? Vamos continuando ali. Ali a gente tem um exemplo, né? A partir do desenho da baixa, ali é o mesmo desenho utilizado ali anteriormente no exemplo que a gente estava conversando. A partir do desenho abaixo, supondo que a tensão seja de 120 volts e a resistência de R1 seja 30, R2 20 e R3 60. Calculamos a resistência elétrica equivalente. Da forma que eu fiz anterior, que um pouquinho no desafio não usei essa sequência, mas como ficar melhor para vocês podem estar fazendo, pessoal. A B é a corrente, cada resistência é a corrente elétrica total, e a C é a tensão elétrica em cada resistência. Vamos lá. A solução na letra A. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 60, né? Que daria 2 mais 3 mais 1 sobre 60, que no caso daria 6 sobre 60. Para mim achar esse valor ali, para achar a corrente equivalente, eu inverto 6 sobre 60, porque como aqui é ruim de explicar, pessoal. Por isso que eu vou estar resolvendo esses exercícios quando a gente voltar no quadro. E eu consigo ir mostrando para vocês o passo a passo aí na apostila, fica um pouco mais difícil de conseguir entender. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue deixar claro. Até a gente vai conversando no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, já vão me perguntando. Beleza? Agora na apostila ele está colocando ali na solução, né? 1 sobre a resistência equivalente. Esse 1 aqui sobre a resistência equivalente, lá no final ele vai fazer inverter meu valor final, beleza? No que dá aqui, ó. 1 sobre 30, que é igual a 2. 1 sobre 20, que é igual a 3. Mais 1 sobre 60, que é igual a 1 sobre 60 mesmo. Beleza? Que no caso ele vai estando aqui igual a 6 sobre 60. A resistência equivalente total. Porém, como a gente tem aqui 1 sobre a resistência equivalente lá, ele faz, por regra matemática, ele faz inverter esse valor. Fica 60 sobre 6. No caso, ele dá uma resistência equivalente de 10 ohms. Essa é a parte mais complicadinha de a gente conseguir entender para encontrar a resistência equivalente do circuito, pessoal. Mas é bem tranquilo. Seguindo essa sequência ali de solução, a gente consegue encontrar. Se Deus quiser, nas próximas aulas a gente já está dando aula na Jumper mesmo, e a gente já consegue, eu já consigo fazer no quadro esse aqui para vocês vão entender bem certinho como que é. Beleza, pessoal? Mas é bem tranquilo, é dessa forma mesmo ali, beleza? Resistência, chama resistência equivalente. Agora na questão da B ali, a gente tem que achar a corrente em cada resistor. No caso, a corrente total, a forma da corrente que a gente sabe, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. No caso, a nossa corrente total vai ser a corrente no resistor 1, mais a corrente no resistor 2 e a corrente no resistor 3. Usando a fórmula ali, a corrente no resistor 1 é 120 por 30, dividido por 30 ohms, né? Que é igual a 4 amperes. No resistor 2 é 120 volts dividido por 20 ohms, que dá 6 amperes. E no resistor 3, ali, aí 3 vai ser 120 volts dividido por 60 ohms, que dá 2 amperes. Então a gente achou a corrente no resistor 1 é 4 amperes, a corrente 2 é 6 e a corrente 3 é 2. Para achar a corrente total é só somar esses três valores aí encontrados, 4 mais 6 mais 2, que dá 12 amperes. Encontrando esse valor aqui da tensão, na verdade acabou o nosso cálculo, porque na C ele pede a tensão elétrica em cada resistência. Mas como elas estão ligadas em paralelo, a tensão a tensão 2 e a tensão 3 são igual da fonte, que é 120 volts. Beleza? Pessoal, conseguiram pegar a meada desse circuito paralelo para encontrar a resistência equivalente?
que é o que a gente não tinha visto até o momento. Vocês conseguiram aí? Vão me passando aí no chat como que tá. Senão a gente vai tentar achar outra forma de passar isso aí pra ti. E vamos conversando ali, beleza? Até mesmo se eu quero ver se eu coloco uma animaçãozinha ali pra gente ver se consegue entender melhor ali, beleza? Vamos lá então, propriedades da associação dos resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a resistência de menor valor que o circuito apresenta. O que significa, pessoal? Aqui eu trouxe essas propriedades para dar são dicas dos valores que vocês vão encontrar. Primeiramente, resistência equivalente vai ser menor que a resistência menor do circuito. Ou seja, se eu tenho um circuito com 60 ohms, 50 ohms e 20 ohms, a resistência equivalente vai ser menor que 20. Beleza? Quando um dos resistores associados ao paralelo queima, a corrente elétrica circula pelos demais. Tranquilo, né? Em virtude dessa segunda propriedade, os circuitos elétricos residenciais e de iluminação pública são todos em paralelo. Já é uma aplicação. Se fosse em série, quando a lâmpada de um cômodo parasse de funcionar, todas as demais lâmpadas também se parariam, se estivesse ligado para frente dela, né? Ou até anteriormente, porque o nosso circuito ele não vai ter a parte do neutro chegando também. Então, para de funcionar todo o circuito. Por isso, impediria a passagem da corrente elétrica, né? Para associações em paralelos em cargas, como nossas lâmpadas, todas as lâmpadas vão receber a mesma tensão fornecida pela fonte, e o valor de uma corrente será treinada proporcionalmente à potência de cada lâmpada, mas no fim a soma das correntes sempre serão iguais ao total fornecido pela fonte. Esse tipo de circuito é mais comum visto em nosso dia a dia. Ele está empregado em nossas instalações residenciais, onde ligamos diversos aparelhos, e eles conseguem trabalhar com potência total, pois recebem a mesma tensão fornecida pela rede. Beleza? Essa parte ali consegue trabalhar normalmente. Por isso que é sempre importante separar o circuito, pessoal. O circuito ali da pregação da minha torneira elétrica, coloco um disjuntor, para ligar o chuveiro eu coloco outro disjuntor. A gente já foi conversando isso aí anteriormente, a gente fez aula prática disso, né? Conversando isso a respeito. Outra coisa que a gente poderia deixar, que nem a gente tem na casa, né? Eu tenho várias coisas ligadas em paralelo, mas elas vão estar uma corrente total, que é a corrente total que a gente dimensiona o disjuntor geral da casa, ou de um painel, dessa forma, beleza? Agora começa a chegar o bicho papão, pessoal. A gente falou do série e do paralelo. Porém, a outra forma de circuito são os circuitos mistos, que é o que vai ser esta semana o desafio de vocês. Uma associação mista consiste em combinação em um circuito associado em série e um circuito paralelo, como a gente conversou anteriormente. Então, ele junta os dois circuitos, as duas formas, e coloca num só. Em cada parte do circuito, a tensão e a intensidade da corrente serão calculadas com base no que conhecemos dos circuitos em série e paralelos anteriormente. E para facilitar esse cálculo, pode ser redesenhados os circuitos utilizando resistores e o resultado para cada parte. O segredo do circuito misto, pessoal, é resolver por partes. Então eu vou ter uma associação série, eu acho a resistência equivalente daquela série, e eu vou ter uma associação mista, paralela no caso, eu acho a resistência equivalente daquela paralela. Achei essas duas resistências equivalentes, eu vou ter um circuito série. Então, com o circuito série eu sei que a corrente total ali vai ser igual para os dois, e eu acho aquela tensão para cada parte. Achei aquela tensão para a resistência equivalente série, então eu já sei qual que vai ser dividida para cada resistência, e achei aquela tensão para o meu circuito paralelo, que vai ser igual para todos eles. Então, o segredo é fazer por partes. Sempre que vai fazendo ali, eu vou redesenhando o circuito. Eu achei a resistência equivalente, eu faço um desenho e coloco só um símbolozinho de resistência equivalente. Daí passei ali, resolvi meu circuito paralelo, coloco lá só uma resistência como se fosse minha resistência equivalente. Então ali você vai redesenhando o circuito e vai conseguindo desenvolver. Beleza?
Sendo assim, pessoal, a gente conversou ali a respeito do cálculo da resistência equivalente do circuito paralelo, a gente conversou a respeito do cálculo da resistência equivalente do circuito sério. No circuito misto, eu utilizo ali na parte séria, eu somo as resistências, acho aquele valor equivalente, e na parte do circuito paralelo eu faço aquela formulazinha ali de 1 sobre resistência equivalente, igual 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, e assim por diante até eu achar o valor, até todas as resistências, né, tiver ali na fórmula, e a gente achar o valor da resistência equivalente daquela parte paralela. Beleza? Achei esse dali. E eu tô pedindo, tá, vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes a gente não tá conseguindo desenhar aí no quadro, não tem nenhum quadro que eu possa desenhar para vocês, mas ali eu achei esses valores, eu redesenhei meu circuito e tá, beleza, consegui achar nossos valores. Eu vou reabrindo o circuito, fazendo ao contrário daí. Achei a resistência equivalente total, achei a corrente total do circuito, eu vou redesenhando o nosso circuito. Beleza? Aí eu vou colocando aqui a parte séria, eu sei a tensão é a mesma, a corrente é a mesma, show, consegui achar a tensão para cada um, eu desenho de volta para ela, aqui eu sei o valor daquela tensão, então a tensão é a mesma, acho a corrente para cada um, e vamos resolvendo desta forma. No desafio, pessoal, como eu não consegui passar aqui num quadro nada para vocês, eu vou já estar fazendo esse desenho novamente para vocês, beleza? Eu vou estar desenhando a parte da equivalente do circuito sério, equivalente do circuito paralelo, e vou estar voltando o desenho. Então no desafio que eu vou estar lançando para vocês ali na sequência, vai estar já redesenhado o circuito, então é só ir resolvendo os cálculos, beleza? Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante vocês a pegar a meada, tá bom? E assim, ó, durante a semana, que nem eu fiz essa semana, a ideia é já postar a resolução do exercício antes da aula, da próxima aula, até para a gente poder estar tirando dúvidas. E se Deus quiser, a próxima aula a gente vai estar fazendo ali na Jumper, e daí eu já vou estar fazendo esse exercício no quadro também, tanto esse como da aula passada. Beleza, pessoal? Tá, a gente falou das formas de circuitos, né? Então, circuito sério, circuito paralelo, circuito misto. Agora tá dominado, né, pessoal? Agora a gente consegue fazer tudo aí, vamos dominar o mundo, né? Dando sequência ali, circuito em corrente alternada. A corrente elétrica é mais frequentemente encontrada de forma corrente alternada. No entanto, esse circuito ainda pode ser monofásico ou trifásico, cujas principais características são apresentadas a seguir. Então a gente já falou de corrente contínua nas outras aulas, corrente alternada, fontes, geradores. Agora vou falar um pouco agora de circuitos monofásicos e circuitos trifásicos. Circuitos monofásicos. Trata-se de um circuito que possui um gerador com apenas uma bobina, um enrolamento, que ao funcionar gera certa tensão entre os seus terminais, tá aí como eu mostro na imagem abaixo, ali na apostila. É uma bobina com fase neutra, né? E são os circuitos monofásicos. Nesse tipo de gerador, um dos terminais é chamado de neutro e outro de fase. Assim, pode-se chamar o circuito monofásico aquele que possui uma fase e um neutro. Por fim, a tensão elétrica, o circuito é igual à tensão entre fase e neutro. E sua forma de onda é uma forma de onda senoidal. Tem um período, o período seria a nossa frequência. Quantos períodos tem em um segundo seria a nossa frequência, que a gente já conversou anteriormente. Circuitos trifásicos. Esse tipo de circuito possui um gerador com 3 bobinas, enrolamentos, ligados umas às outras. É possível encontrar circuitos trifásicos de 3 fios, fase 1, fase 2, fase 3, R, S, T, e há 4 fios, 3 fases e neutro, que é o que é utilizado aí dualmente, pessoal. R1, R2 é fase 1, fase 2, fase 3, mais neutro. As fases podem ser também, que é o que é mais utilizado, falar de RST ou ABC. Então, geralmente você vai ouvir falar fase R, fase S, fase T. E as formas de onda de tensão são senoidais, devasadas e 120 graus. Então é mesmo desenho anteriormente, né? Ali que tem a forma da onda senoidal, mas elas são devasadas e 120 graus, uma a outra. A gente vai estar conversando melhor esse assunto aqui de circuitos de corrente alternada em circuitos monofásicos ou trifásicos
mas aqui também, que nem eu gosto de fazer com vocês, pessoal, é já tá falando das próximas aulas ali, a gente tá pegando o fio da meada já, sabe? Daí a gente vai conseguindo juntar tudo que a gente vai conversando, a gente vai resolvendo, a gente vai juntando nas próximas aulas aí. Tá, então os circuitos trifásicos, a gente são circuitos com RST ali, né, que a gente conversou. As cargas podem ser, só que já temos, começa com peculiaridades, né? As cargas podem ser ligadas ao sistema de dois modos distintos. Em estrelas, também chamadas de Y, né? Um dos terminais da carga é conectado a uma das fases dos sistemas, enquanto o outro terminal é conectado a um ponto comum, que é o neutro, aplicando as tensões que da fase na carga. Essa ligação, né, também é uma ligação bastante comum aí, tanto a estrela como a triângulo, que a triângulo também é chamada de delta. Nesta configuração, um dos terminais das cargas é conectado a um ou outro terminal e a outra carga, e as fases do sistema são interligadas nos pontos de junção, terminais cargas, aplicando as tensões de linha de carga. Essas são as duas formas que a gente mais vai falar aí, pessoal, de ligações de motores. No caso, geralmente é ligação de motores. Quando a gente fala em carga, industrialmente, geralmente é ligação de motores ou de circuitos. Temos circuitos que a gente falou, circuito série, paralelo, ali, ligados em trifásicos. Só que daí já possui outras peculiaridades, outras formas de calcular, não é as mesmas formas que a gente está trabalhando ali atualmente. Um exemplo para encontrar a tensão em circuitos trifásicos ali, né? Digamos, para encontrar, então já é um pouco mais diferente. Tem que, como elas são defasadas, as fases são defasadas de 120 graus, a gente utiliza a regra da raiz de 3 para conseguir encontrar, mas aí a gente vai estar conversando mais para frente aí, beleza? Mas já para dar uma introdução do que tem por frente aí, pessoal. Vantagem dos circuitos trifásicos: a potência do gerador trifásico é maior que a do gerador monofásico em corrente contínua ou corrente alternada. Uma linha de transmissão trifásica consegue transportar 3 vezes mais potência ativa que uma linha monofásica com menos nível de tensão, com o mesmo nível de tensão. Maior flexibilidade na utilização de sistemas contínuos e de corrente alternadas. A potência instantânea no circuito trifásico pode ser constante, acarretando menos vibrações em máquinas trifásicas, né? Consequentemente acarretando aí também parte de menos queda de tensão, mas conseguir fornecer mais potência para o circuito. Então, o circuito trifásico, se falar em indústria aí, é tudo trifásico. A gente não fala em parte de circuitos monofásicos aí, pessoal. Não vai encontrar tão fácil aí na indústria circuitos monofásicos. Geralmente trifásico vai usar monofásico para iluminação quando é pouca coisa, mas quando começa a ser fabricados grandes, são circuitos trifásicos também para ligação até das lâmpadas, para vocês terem uma ideia aí. Beleza? Ali agora a gente tem o nosso exercício dessa aula, né? Que seria o que é um circuito paralelo, né? Questão 1. O circuito paralelo são cargas ligadas em paralelas umas às outras. Tranquilo, né? Quais as principais características de um circuito paralelo? Não depende a principal característica que a gente até falou ali é que não depende de uma resistência para funcionar o circuito total. Então, digamos, se eu tiver uma resistência queimada, eu consigo estar trabalhando normalmente. O exercício 3 aí é o exercício para vocês fazerem em casa, né? Que é o nosso circuitinho ali. E 4, quais as principais características do circuito monofásico? Que praticamente só tem uma bobina que fornece, uma bobina geradora que fornece fase neutra. E quais são as principais características do circuito trifásico? É um gerador com 3 bobinas com RST ali. Beleza, pessoal? Então, a respeito dos circuitos, o de hoje seria desta forma aí, né? Circuito série, circuito paralelo, circuito misto. E ali no finalzinho tem um pouco ali falando de circuitos monofásicos e trifásicos. Mas é só uma introdução mesmo, a gente não se aprofundou muito aí nisso, beleza? Tá. A gente falou ali bastante de circuitos, né? Outro ponto que tá sendo hoje, até eu já trouxe aí pra gente conversar, tá sendo bastante utilizado aí, pessoal, no dia a dia, e vem crescendo no Brasil e no mundo bastante,
é a parte de automação residencial. A automação residencial tá ligado no nosso circuitinho aí, né? Nossos circuitos aí sério para lá, estão ligados aí pra gente estar conversando. Já está incluindo. A automação residencial aí, né, pessoal, nada mais é do que aplicar todas as tecnologias existentes hoje dentro de uma casa, para facilitar tarefas que antes dependiam somente do morador. A automação residencial é fazer com que todos os sistemas eletrônicos funcionem como um só, sob o nosso total controle de acordo com nossos hábitos, necessidades e gostos. Hoje em dia as coisas vêm crescendo bastante nesse mercado, é um mercado bom para se trabalhar, mas é um mercado que também demanda um conhecimento mais aprofundado. A gente fala de ações normais aí em casa, que a gente tem aí atualmente, né, que no meu caso não tenho nada de automação residencial aqui. Para fazer a forma de ligação assim dessa forma em casa é bem mais fácil, né? Coloca alimentação, coloca disjuntor e passa a alimentação para cada situação, para a batedeira, para a torneira, para o chuveiro, para o aquecedor, para o ar-condicionado. Deixa uma tomada para a TV, mas a automação residencial já muda um pouco esse contexto. Ela já não é só colocar alimentação e depois fazer acionamento manual. A gente vai dar venda aqui mais para frente, ó. Vamos falar um pouco do conceito, daí eu vou chegar na aplicação aí para falar para vocês como é feito essas aplicações dos circuitos, beleza? O conceito surgiu na década de 70, nos Estados Unidos, para variar, né? Quando os principais sistemas automatizados de controle foram usados para aplicações industriais. Imaginava-se controlar toda a parte industrial, porém começou a ser expandido para residência através de tablets, smartphones e internet, né? Com celular e com a internet você consegue fazer automação residencial já, pessoal. E a cada ano que vai passando, isso aqui só tende a crescer, né? E vai vindo cada vez mais o que tem na indústria para casa, para aplicação residencial. E tá, a gente falou ali do conceito, que consiste, o que utiliza, né? Mas o que pode ser feito em cada automatização da casa? Os benefícios, para você já sabe, estar perguntando que criar uma casa inteligente. A gente está falando ali de automação de iluminação da casa, por exemplo. Com a automação residencial você pode programar a iluminação para acender em configuração pré-salva, como iluminação para assistir filme, iluminação para festas, iluminação para o momento que eu chego, controle de iluminação à distância, com, por exemplo, um smartphone, um tablet, você pode apagar as luzes caso tenha esquecido alguma acesa ou acendê-las para quando estiver chegando. Sistemas de som, com automação residencial você pode distribuir músicas e vídeos para todos os cômodos da casa, além de controlar o volume em casa, em cada um dos ambientes da casa, né? Eu tô tendo uma festa na minha casa e eu vou colocar um som lá. Cada ambiente, tipo sala, cozinha, posso deixar um volume diferente. Um sistema bastante utilizado é o sistema de irrigação de jardim. Com os sensores de umidade do solo e temporizadores é possível criar uma automação residencial no jardim, mantendo sempre as plantas nas condições ideais, porque cada planta tem uma peculiaridade, né? Não é só pegar e molhar sempre elas, mas está mantendo a umidade que é necessária para elas. No nossos casos não é muito utilizado dessas formas, né, pessoal? A gente sabe que tudo demanda um custo, né? Bastante utilizado para quem já tem um pouco mais de dinheiro ali, que já consegue fazer essa forma, mas aqui a gente está aqui para fazer isso para eles, né? Para a gente ganhar o nosso pão de cada dia também, né? Por que não? E conforme vai fazendo ali, às vezes surgindo ideias, vai estar dando para aplicar em residências normais aí, né? Porém, no nosso caso, a gente também está podendo aplicar principalmente para fazer a segurança, né? Sistemas de segurança. Além de visualizar as câmeras de segurança pela internet ou por aplicativos, também é possível configurar na automação residencial sensores de fumaça, sprinklers, sistemas de comunicação direta com a polícia e empresas de segurança privada. É o mais utilizado atualmente. Não tem, o que mais é utilizado parte de automação residencial e para sistema de segurança.
Você pode estar visualizando a sua casa aí à distância, né? Estou viajando, posso estar vendo as câmeras da casa, posso estar acionando o sistema de segurança aí do privado, digamos, para vir a caso disparar um alarme, eles já estão recebendo e vindo diretamente. Isso é o que está mais sendo utilizado hoje em dia. E geralmente as empresas de segurança mesmo já estão fazendo instalação também. Biometria. Com a automação residencial é possível controlar o uso de diversas outras funções da casa, como já vimos. Mas é claro, proteger a casa contra a entrada de pessoas não autorizadas é o mais importante. Então, biometria para acessar a casa somente quem tiver biometria cadastrada. Controle automatizado de cortinas e janelas, com sensores de luz, integração aos sistemas de iluminação. É possível aproveitar ao máximo a luz natural e evitar que as luzes sejam acesas ao mesmo momento desnecessários. Daí ele já entrou outros equipamentos também, né? Como fazer a cortina voltar à posição normal. Tem que ter outros equipamentos acionados também, né? Controle de temperatura, consigo automatizar para a casa sempre ficar quando estiver próximo da hora do pessoal chegar em casa e deixar na temperatura agradável, que todo mundo goste ou esteja programado. Vale lembrar também que as automações mais complexas é necessário um aparelho ou aplicativo que funcione como central de automação, onde é possível controlar todos os sistemas da casa. Hoje só possui esses aplicativos que a gente consegue fazer toda essa automação de forma mais simples e rápida e o controle direto na palma da mão de todos eles. Mas também nada impede da gente fazer separadamente, né? Fazer só de segurança, ou até mesmo comprar um aplicativo só para a parte de segurança, por exemplo, né? Vantagens da automação residencial. Não são apenas a comodidade, como a gente já conversou, que tem destaque na automação residencial. A segurança e a sustentabilidade também faz parte dessa equação. As principais vantagens, a primeira que eu diria é a segurança, né? É o principal benefício da automação. Você consegue monitorar de longe, ter outras pessoas também olhando. A praticidade e a comodidade também, né? Não tem como fugir, é a segunda principal, né? Porque daí hoje você faz automação residencial, você faz o ar-condicionado no momento correto, você não deixa o dia todo ligado aí para quando você chegar em casa você tem. Então a economia também é um ponto a se destacar. Mas com o uso da chamada internet das coisas, é possível programar o GPS do seu carro ou celular para que se aproximar da sua casa o ar-condicionado seja ligado, ocasionando a economia, né? Não deixar ligado o dia inteiro, ou se eu sair 2 horinhas, voltar ou deixar ligado para mim chegar a temperatura estiver legal. Então seria mais um ponto a destacar da vantagem da automação. Cenas inteligentes seria também uma comodidade, né? Deixar o ambiente conforme a luz que eu quero, ou a iluminação para assistir um filme. Mas isso o interruptor também faz, né, pessoal? A economia a gente já falou também, né? Então a automação aí, eu digo para vocês, pessoal, a automação elétrica residencial ela vem para ficar. Até mesmo por consumo de energia, que ela consegue limitar bastante. Agora, como estão entrando essas partes de sistemas fotovoltaicos aí nas residências também, então a tendência das residências ficarem mais automatizadas, com mais eficiência, menos consumo de energia também. Hoje o mundo foca bastante aí em economia de energia, justamente para não ocasionar um colapso aí das fontes geradoras, nas usinas aí e tudo mais. A gente consegue fazer coisas na nossa própria casa para conseguir diminuir esse consumo, e a tendência é essa daí, beleza? A aula de hoje seria isso, pessoal. Eu agradeço vocês aí por ter acompanhado a aula junto comigo aí. Eu estou aqui no chat, no WhatsApp aí, qualquer coisa a gente tá conversando. Tenho também aí o desafio, vou estar publicando aí no grupo aí já em sequência para vocês. Qualquer dúvida vamos conversando, beleza? Vamos deixar o nome ali da chamada, pessoal. Por favor aí todo mundo colocar o nome aqui no chat, no lado aqui no YouTube aí o seu nome, para mim estar fazendo a chamada de vocês. As próximas aulas aí a gente ainda não tem certeza de a gente volta, essas aulas vão ser online, tá?
Mas a gente vai estar conversando durante a semana. Se for online, a gente faz da mesma forma que foi hoje. Beleza? E os temas das próximas aulas aí também, né? A gente falou dos circuitos, a gente falou das formas, mas a gente tem que ter aparelhos para fazer a medição de corrente e tensão, né? Então, nas próximas aulas a gente vai estar falando desses aparelhos, vamos estar falando dos tipos de fornecimento de tensão, classificação, né, da mesma. Vamos estar falando também de quadros de distribuição de circuitos e assim por diante a gente vai vamos seguindo a vida, né, pessoal? Beleza? Eu agradeço vocês aí pela aula, vamos conversando aí. Até mais. Forte abraço aí, bom final de semana. E até semana que vem aí vamos conversando pelo WhatsApp aí, tá bom? Um abraço pessoal, valeu, até mais.